O sulfureto de hidrogênio dissolve-se em água, dando origem ao ácido sulfídrico H2S aquoso. O mau cheiro de uma solução contendo H2S aquoso pode ser removido pela adição de cloro, Cl2 aquoso, a essa solução. A reação que ocorre é traduzida por H2S aquoso mais cloro aquoso, a reagir estequiometricamente na proporção de 1:1, vão dar enxofre e cloreto de hidrogênio nesta proporção estequiométrica, ou seja, uma mole de enxofre para 2 moles de cloreto de hidrogênio. Nesta reação, o agente redutor é e temos aqui que optar, como é evidente. Vamos ver alguns conceitos relacionados com a oxidação-redução e voltaremos depois à resolução deste problema. Vamos falar de assuntos relacionados com reações de oxidação-redução. Comecemos com uma simulação. Nós aqui temos um bocado de zinco, portanto está no estado sólido, é uma estrutura metálica e está numa solução aquosa onde existem íons Cu2+, portanto cationes cobre duplamente positivos. Se estes cationes cobre tiverem possibilidade de mover-se, e têm, porque estão em solução aquosa, vai acontecer o seguinte. Ora, o que aconteceu foi que o íon cobre se dirigiu a um átomo de zinco, da camada mais externa, vai-lhe retirar 2 eletrões, ele passa a pertencer, o cátion cobre, passa a pertencer à estrutura metálica, transformando-se em cobre metálico, e o átomo de zinco, ao ceder os 2 eletrões ao cobre, passou ele para a solução aquosa, dizendo nós que ficou num estado aquoso. Ou seja, o zinco passou de Zn para Zn2+, e o cobre 2+, passou de Cu2+ para Zn. Houve aqui, como se viu, e se vai continuar a ver, uma troca de eletrões. Lá está. O íon cobre dirige-se para o metal, zinco, retira-lhe 2 eletrões, passa a cobre metálico e o zinco passa para a solução em Zn2+ aquoso. Exatamente o que aconteceu aqui está traduzido por esta equação de oxidação-redução. Nós temos zinco no estado sólido, ao qual foi adicionado, não é ao qual foi adicionado, que coexiste com íons CO2+, numa solução aquosa. O que é que vai acontecer? Bom, os cationes CO2+, vão atacar os átomos de zinco, atacar obviamente quimicamente, os átomos de zinco, vão-lhe retirar 2 eletrões, por isso o zinco fica Zn2+, e eles recebem esses eletrões e passam a Cu. Há uns nomes, umas designações que agora é necessário aqui fazer a atribuição. Ora bom, nós dizemos que o zinco se oxidou, porque perdeu eletrões, passou a Zn2+, e simultaneamente o cobre reduziu-se, porque passou de Cu2+ para Cu. Vamos aqui ver isto tudo condensado numa tabela. Portanto, o fenómeno que aconteceu foi este. Foi a oxidação do zinco, porque perdeu eletrões, e a redução do cátion CO2+, porque ganhou eletrões. Ou seja, o zinco perde eletrões. Passou de Zn a Zn2+. Se perde eletrões, oxida-se. Perder eletrões é oxidar-se. O zinco, nesse caso, vai fornecer eletrões. Se vai fornecer eletrões, que funciona como o agente que vai provocar a redução, ou seja, é um agente redutor. O seu número de oxidação aumenta, pois o zinco tinha número de oxidação 0 e passa a ter
número de oxidação mais 2. O que é que acontece com o cateão Cu2+? Bom, o cateão Cu2+, no processo, ganhou 2 eletrões. Transformou-se em cobre metálico. Quem ganha eletrões, dizemos que se reduz. E falo sempre à custa de alguém que se oxida. Portanto, quem se reduz é o agente oxidante, ou seja, designa-se por agente oxidante. Se se reduz, é porque o seu número de oxidação diminui. Repare-se, tínhamos aqui mais 2 e passou para 0. Portanto, algum treino com estas designações, porque elas, por serem muito semelhantes, às vezes torna-se difícil trabalhar com elas. Perder eletrões significa oxidar. Quem perde elétrons porque alguém os recebe. Portanto, vai provocar redução, sendo ele então o agente redutor, e o seu número de oxidação aumenta. A outra espécie, porque tem que estar sempre presente, porque ninguém perde eletrões para ninguém, tem que perder para alguém, e neste caso temos o zinco a perder eletrões para o seu 2+. Portanto, quem ganha eletrões, dizemos que se reduz. Se se reduz, é porque aceitou eletrões. Se aceitou eletrões, é porque provocou a oxidação. Portanto, ele é o agente oxidante. E o seu número de oxidação diminui. Portanto, nós aqui temos basicamente uma reação de oxidação-redução, em que íons Cu2+, atacam quimicamente um bocado de zinco metálico e recebem eles 2 eletrões do zinco, passando o zinco para a solução aquosa como cateão Zn2+. É o que está aqui exemplificado nesta equação de oxidação-redução. Vamos ver mais uma animação para tentar sedimentar um pouco mais o que acabou de ser dito. O zinco oxidou-se, o cobre reduziu-se, o cobre reduziu-se, o zinco oxidou-se, cobre reduziu-se, zinco oxidou-se, cobre reduziu-se, zinco oxidou-se, trocaram entre si um par de eletrões. Trocaram entre si um par de eletrões. Quem é que aqui é o agente oxidante? Ora bom, o agente oxidante é o Cu2+. Porquê? Porque o Cu2+, é que vai provocar a oxidação do zinco. Quem é o agente redutor? Obviamente que é o Zn, são os átomos de zinco. Porquê? Porque ele vai fazer com que este reduza o seu número de oxidação, fornecendo-lhe 2 eletrões. Portanto, vai provocar redução aos íons Cu2+. Então, o Zn é o agente redutor, conforme está aqui exemplificado. Zn oxida-se, se oxida, perde eletrões. Se perde eletrões, vai provocar redução. Redução de quem? Do cateão Cu2+. Este, ao aceitar eletrões, reduz-se. Mas porque aceita eletrões, é porque provocou oxidação. Portanto, quem se reduz é o agente oxidante. Quem se oxida é o agente redutor. Depois de termos feito alguma revisão sobre os conceitos de oxidação-redução, vamos então à resolução efetiva do problema. Para sabermos quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, quem se reduz, quem se oxida, nós temos que atribuir os números de oxidação aos vários componentes deste sistema. Vamos, por exemplo, vamos então ter que saber as regras de atribuição dos números de oxidação. Vamos começar e a primeira regra diz que o número de oxidação de um elemento no estado livre ou numa substância elementar, por exemplo, hidrogênio, lítio, cloro, enxofre, alumínio, é sempre 0. Portanto, atenção, número de oxidação de um elemento no estado livre ou numa substância elementar. Vamos ao nosso problema. No estado livre ou numa substância elementar temos aqui 2. Temos o cloro e temos o enxofre. Então o cloro terá número de oxidação 0
E aqui o enxofre também número de oxidação 0. Registre estes valores. Vamos ver então qual é o número de oxidação do hidrogênio e do enxofre quando fazem parte desta substância e do cloro também quando faz parte desta substância. Vamos ver as regras. A segunda diz que quando se encontra combinado, o número de oxidação do hidrogênio é sempre mais 1, salvo nos hidretos metálicos em que toma o valor menos 1. Ora, não temos aqui nenhum hidreto metálico, pelo que o número de oxidação do hidrogênio é mais 1, quer aqui no H2S, quer no HCl. Se é mais 1, e temos aqui 2 hidrogénios, então o enxofre está com o número de oxidação menos 2. Repare-se que o enxofre vai variar o seu número de oxidação de menos 2 para 0, ou seja, o número de oxidação vai aumentar. E o que é que acontece em relação aqui ao cloro? Bom, o hidrogênio, se tem número de oxidação mais 1, o cloro terá número de oxidação menos 1. Ou seja, o cloro vai passar o seu número de oxidação de 0 para menos 1. Mas passar de 0 para menos 1 significa, grosso modo, que quer dizer que ele vai receber eletrões. Se recebe eletrões, oxida-se ou reduz-se? Claro que se reduz, porque quem perde eletrões é que se oxida. E quem perde eletrões, se oxida, portanto, é porque vai ceder os eletrões a alguém. Claro que esse alguém que vai receber os eletrões não se oxida, porque se recebe eletrões, ele vai a reduzir-se. Portanto, o agente redutor é o que provoca a redução. Ele é que se oxida para provocar a redução do outro. Ou seja, oxida-se para lhe fornecer eletrões. Então, quem é que aqui se oxida e quem é que se reduz? Já vimos que o cloro vai variar o seu número de oxidação de 0 para menos 1. Ora, quando baixa o número de oxidação, significa que a substância se está a reduzir. Quando o número de oxidação aumenta, significa que a substância se está a oxidar. Portanto, se vai de 0 para menos 1, o cloro reduz-se. E o enxofre? Bem, o hidrogênio não nos vamos incomodar porque se é mais 1 aqui, também é mais 1 ali. E o enxofre? Aqui o número de oxidação é menos 2 e passa a 0. Então, mas o número de oxidação do enxofre aumentou. Se aumentou é porque se oxidou. Portanto, o enxofre oxidou-se, o cloro reduziu-se. Vamos então ver a opção correta. Nesta reação, o agente redutor é quem se oxida. Quem é que se oxidou ao fim e ao cabo? Foi o enxofre, que estava presente aonde? No H2S. Portanto, nesta reação, o agente redutor é o H2S, que é oxidado pelo cloro. Claro, nós não vimos que o cloro variava o seu número de oxidação de 0 para menos 1. Então, se o cloro varia o seu número de oxidação de 0 para menos 1, significa que o cloro se reduz. Se reduz porquê? Porque o número de oxidação passa de 0 a menos 1. Então foi o cloro que aceitou os eletrões provenientes de quem? Do H2S, nomeadamente do enxofre. Portanto, o cloro aceita os eletrões, reduz. O enxofre recebe os eletrões, oxida-se. Portanto, H2S é oxidado pelo cloro. Portanto, a opção correta é a opção A.